paz do Senhor, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. A nossa aula é por número 13 da nossa lição de juvenil, 17 até os 15 anos. Bom, nós já sabemos que o país hoje encontra-se em situação de calamidade. Por conta disso, nós não podemos ter as nossas aulas presenciais, mas estamos aqui para poder falar um pouco bem resumido do que irá se tratar a nossa lição de hoje, que no caso seria a nossa última lição do trimestre. E nós vamos resumir uma pequena parte da nossa lição de hoje. Lembrando que a nossa lição desse trimestre, ela tratou sobre os profetas menores, tratou sobre alguns profetas como Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, o Amós, o Oséias, Jonas, Naum, Obadias, Ageu, Zacarias, e hoje vamos falar sobre Malaquias. Para você que não sabe, Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Após a profecia aprofundada por Malaquias, a Bíblia vai relatar que ficou cerca de 400 anos em silêncio sobre profecias, que só veio ter uma nova profecia através da boca do João Batista, que antecedeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título da nossa lição, ele se dá por Malaquias, o valor da família. Os maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Vamos ler aqui uma parte da introdução. A obediência aos mandamentos do Senhor é o ponto fundamental para que vivamos de forma agradável a Ele. Porém, Israel parecia novamente ter se esquecido desse princípio. Depois de serem animados pelas promessas da vinda do Messias, os judeus esmoreceram e passaram da esperança ao ceticismo, ou seja, eles deixaram de crer em certo momento. Em certo momento da vida dos judeus, eles perderam a sua fé, eles deixaram de acreditar naquilo ao qual sempre acreditaram. Os sacerdotes eram profanos e os homens desleais com suas famílias. Malaquias ensinará que Deus nos ama e deseja que corrijamos nosso caminho para fazermos a sua vontade. O contexto histórico, eu quero tirar só algumas partes aqui para não ficarmos muito extensos. Após a profecia de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato. Entretanto, com o passar dos anos e a esperança deu lugar à desilusão. Isso é o que nós acabamos de falar agora há pouco. Os judeus, eles não se tornaram céticos por uma coisa do acaso, mas eles se tornaram céticos por conta de que já havia tido uma profecia através do profeta Zacarias, porém, essa profecia, por muito demorar, eles deixaram de acreditar nessa profecia e resolveram abrir mão e não crerem mais em Deus. Vamos aqui para uma outra parte. Sabemos da importância de termos compromisso com o serviço da casa de Deus, desempenhando tarefas ministeriais e sociais. Porém, o fato de realizarmos essas atividades não nos isenta de uma vida diária de pureza e santidade. Aqueles sacerdotes que cuidavam do templo ali naquela época, alguns deles achavam que por conta de tudo aquilo que era prestado ao povo, de todo o seu serviço prestado ao povo, que eles estariam de boa, estariam bem diante de Deus, mas não era isso que estava acontecendo. Vamos observar no livro de Malaquias que vai relatar que muitos desses sacerdotes estavam agindo de maneira errada. Vamos ver que a maioria dos sacerdotes, eles estavam indo de contra aquilo a qual o Senhor tinha estabelecido para que eles conduzissem aquele povo. A estrutura do livro, ela se refere em 5 subtemas, vamos dizer assim. O primeiro é o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. Eu tirei algumas partes de cada um desses subtemas e vamos estar passando para vocês agora nesse momento. O amor de Deus e o pecado dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constitui um concerto perpétuo. Porém, jamais ela livrou os judeus da repreensão pelo erro. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 12,
está escrito na palavra do Senhor o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então esse versículo ele se aprega bastante a esse primeiro subtema que nós tivemos aqui, porque está dizendo de que o Senhor ele realmente repreendeu aquele povo, o Senhor realmente repreendeu o povo, os judeus ali naquele momento. Eles precisavam ser corrigidos porque Deus os amava e Deus precisava chegar a eles e colocá-los no eixo. Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis, ao contrário, aumentando ainda mais ao rememorar seu amor. Deus repreende os sacerdotes. Há um dito popular que diz: o pior cego é o que quer, o pior cego, desculpe, é o que não quer ver. Então eles estavam ali diante da situação, porém eles tapavam os seus olhos e fingiam não estar enxergando aquela situação. E vai relatar que em certos momentos eles até perguntavam: o que fizemos de errado? Qual é o nosso erro? Eles sabiam que eles estavam vivendo de uma forma errada perante o Senhor, e mesmo assim eles tentavam, eles ludibriavam suas mentes para acreditar de que eles estariam vivendo de uma maneira correta. O nosso segundo subtópico vai relatar sobre o divórcio e o casamento misto. Uma parte que nós tiramos aqui desse segundo subtópico é: por ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus, o casamento misto era proibido, pois resultaria na introdução da idolatria em Israel. Malaquias mostra o quanto Deus abominava essas relações, pois além de quebrarem a aliança, desmantelavam suas famílias, tornando-se maus exemplos para os filhos. Para nós, os cristãos, o casamento não é simples contrato que se pode ser rescindido quando uma das partes não está satisfeita. Casamento é uma aliança firmada diante de Deus e dos homens, um compromisso valioso até que a morte nos separe. Naquele momento ali que os judeus estavam passando por toda aquela situação, vários daqueles homens e chefes de família, eles estavam se separando. Ali começou uma grande onda de separação, e vamos ver em alguns outros textos de que aqueles homens estavam deixando as mulheres da sua mocidade para se casar com mulheres mais novas, mais bonitas, com mulheres talvez que até de outra terra. É aí que entra o julgo desigual, aquela questão de você não poder se relacionar com uma pessoa que está com uma conduta totalmente diferente da sua. Sendo luz, você não pode estar em um relacionamento com trevas. E a gente, nessa lição que é para adolescente, a gente tem que pegar um pouquinho nesse assunto, porque muitas das vezes na nossa adolescência vai surgir aquele menininho, aquela menininha, aquela pessoa ali, ó, legal e tal, mas se não está de acordo com o que a palavra diz, se não está de acordo com o que o ministério diz, isso não é o bom para você. O nosso terceiro subtópico vai explanar a vinda do Senhor. Vamos tirar um pequeno texto aqui desse subtópico. Os judeus submergiram em confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade. Eles ficavam enxergando as coisas dos ímpios. Um exemplo: se o ímpio passava ali com um carro, eles estavam desejando, eles estavam querendo também aquelas mesmas coisas que os ímpios estavam conseguindo. Enquanto eles viviam em servidão e escassez, então julgavam felizes os transgressores e questionavam: onde está o Deus do juízo? É porque nesse momento aqui eles estavam se achando inferiores por não ter talvez a qualidade de vida, talvez a mesma quantidade de valor financeiro ao qual os transgressores tinham. Eles estavam se culpando e culpando a Deus. Onde está Deus? Cadê Deus que não está vendo essa situação a qual nós estamos passando? E vamos aqui para um outro texto que vai dizer: ao anunciar o caminho do Senhor, Cristo tomou para si a pena da morte dos pecadores, pois somente Ele remove o pecado daqueles que creem e concede-lhes vida eterna. Logo em seguida eles falarem a questão de onde está Deus. Em resposta, Deus prepara seu mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecados serão
mesmo eles nessa situação, Deus usou de misericórdia e preparou e levantou um homem para que levasse a palavra de Deus até eles, e que eles vinham se arrepender, que eles pudessem ali naquele momento reconhecer que estavam errados e voltar para os pés do Senhor. Agora vamos falar um pouco sobre o subtópico 4, a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu achei uma parte bem interessante aqui, que vai falar assim: a nação era infiel com Deus e com a casa da sua retenção voluntária, dos dízimos e das ofertas. Esses recursos deveriam sustentar os levitas e suas famílias, que serviam integralmente no templo. Em Números 18, 21 vai estar relatando isso. Ao reter as ofertas, o povo não roubava apenas de Deus, mas atraía juízo e maldição a si mesmo. Tenham em mente que vocês não entregam dízimo e oferta para ser abençoado, mas sim porque você já foi abençoado e já é abençoado. Essa questão do dízimo e oferta, muita gente acha que nós somos abençoados a partir do momento em que nós entregamos o nosso dízimo e as nossas ofertas. Mas não, se nós temos a condição de ofertar e de dizimar, é porque nós já somos abençoados ali, antes mesmo de fazer isso. Então Deus, primeiro ele nos dá, e depois nós temos que recompensar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que alguns desses povos, eles doavam parte da sua cultiva, parte daquilo que eles plantavam, mas porém eles se trancavam e não davam algumas coisas maiores que eles tinham, e por isso eles se tornavam pecadores, porque eles fingiam dar aquilo, tudo que eles tinham, mas na verdade eles estavam dando muita pouca parte. Então é melhor nós dar no nosso próprio coração do que a gente está fingindo, está dando o nosso melhor para o Senhor e na verdade está simplesmente ludibriando ali as pessoas, talvez o pastor da igreja, talvez quem quer que seja. E no subtópico 5, para nós terminarmos, vai falar o triunfo dos justos. Embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia os remanescentes fiéis e incontamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas obras jamais seriam esquecidas. Logo, ficaria clara, como a luz do sol ao meio-dia, a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Nossa esperança é saber que Deus sempre recompensa os que servem de todo o coração. Mesmo em meio à degradação moral ou espiritual da sociedade, vale a pena ser fiel ao Senhor.